Olá, meu nome é Sérgio e você está assistindo o Cosmológico. Bom, quando a gente estuda astronomia por um tempo, uma pergunta e uma crítica, né? Ela aparece de vez em quando e é uma coisa mais ou menos assim. Ah, mas por que gastar milhões colocando um robô em Marte quando tem gente morrendo de câncer na Terra? Ah, por que ficar investindo em pesquisa no espaço enquanto tem gente passando fome? Por que ficar gastando dinheiro para olhar para uma galáxia super longe e não saber quando é que vai ter um furacão? Bom, é o seguinte, eu tenho algumas coisas extremamente importantes para falar sobre isso. Então, por favor, assista até o final. Primeiro, eu acho legal dizer que nem todo mundo pode ser médico. A variedade das profissões, das pessoas, das culturas, tudo isso é importante para a sociedade, é importante para a humanidade. Dito isso, quando a gente fala sobre gastar dinheiro enquanto tem gente passando fome, isso é um problema social, é de distribuição de renda. Qual é a garantia de que se a gente não gastasse dinheiro com um robô em Marte, esse dinheiro iria para quem está precisando? Aliás, não é como se o dinheiro estivesse indo para Marte. Ele está sendo gasto, mas aqui na Terra, que é esférica. Mandar um robô para Marte é uma coisa que gasta dinheiro, que cria empregos e que compra coisas aqui. Enfim, está fazendo a economia girar no mínimo. Eu não vou entrar muito no mérito disso porque não é o foco aqui desse canal. O meu argumento é de que não é culpa de nenhuma ciência que o dinheiro não está indo para quem precisa. Existem entidades e governos que são responsáveis por isso. E além disso, a gente gasta mais dinheiro com coisas menos importantes. O custo de se colocar, por exemplo, um satélite em órbita pode chegar a até 400 milhões de dólares. Agora, na cotação atual do dólar, de quando eu estou gravando esse vídeo, o estádio do Corinthians vale 250 milhões de dólares. O do Tottenham, na Inglaterra, vale 1 bilhão de dólares. E futebol não é o único esporte que existe e nem é a única coisa que a humanidade gasta dinheiro. Agora, também do ponto de vista científico, eu preciso dizer que existem problemas que não se resolvem você só colocando dinheiro em cima. Precisa de tempo. Tem que testar a vacina para uma doença, tem que medir a energia de um equipamento novo, tem que conferir a resistência do carro antes de lançar ele. E tudo isso leva tempo. Então colocar mais dinheiro para pesquisar o câncer, por exemplo, vai ajudar muito a gente chegar mais perto de uma cura. Mas não tem dinheiro no mundo que faça a cura surgir do dia para a noite. E se quer saber, até mais importante do que isso, muitas coisas que a gente usa hoje são tecnologias que vieram diretamente da pesquisa espacial. Por exemplo, placas solares foram inventadas para energizar satélites em órbita. As luzes de LED surgiram porque nas missões espaciais precisavam de uma iluminação e de indicadores nos painéis que durassem mais tempo sem ter que trocar a lâmpada, que fossem menores e que fossem mais confiáveis e que gastassem menos. Se você vê países onde acontecem terremotos, as pontes e os prédios geralmente têm um sistema de absorção de impacto. Essa tecnologia é baseada no que foi usado para pousar o módulo lunar. Os equipamentos de combate rápido a incêndio, tipo os extintores modernos, eles surgiram porque qualquer incêndio dentro de uma nave no espaço ou da estação espacial é mortal. Você não tem para onde fugir. Aliás, coisas do tipo porta corta-fogo, polímeros que não queimam, eles vieram de materiais que foram usados para impedir que as naves desintegrassem quando elas entrassem na órbita da Terra de novo. Tá, e que tal umas coisas que são mais próximas do nosso dia a dia? Os meus óculos têm lente anti-risco, que é uma tecnologia que foi criada para ser usada nos capacetes dos astronautas. Se você está vendo esse vídeo no notebook, ele só existe porque para explorar o espaço, eles precisavam de computadores mais leves e menores, e com bateria para carregar por aí. Agora, se você está vendo no celular, a câmera que tem nele vem das câmeras dos satélites, que precisavam ser menores e mais leves para serem lançadas no espaço. Mas ainda assim elas precisavam ter uma resolução boa para tirar foto de galáxias distantes. A mesma coisa para as webcams hoje. Aliás, todo o conceito de câmera digital foi criado para ajudar na pesquisa do espaço. Inclusive, o mouse do computador foi criado com colaboração da NASA. E se a gente começar a falar de tecnologia médica, os membros artificiais para pessoas que sofreram algum tipo de amputação
são baseados nos braços mecânicos que são utilizados pelos robôs que vão para o espaço. A tomografia computadorizada e a imagem por ressonância magnética, que inclusive são utilizadas para tratar e diagnosticar câncer, elas vieram de tecnologias que eram usadas para escanear objetos no espaço, principalmente a Lua. Então o equipamento que foi usado para mapear a Lua é o pai das máquinas que estão nos hospitais diagnosticando câncer. A gente também precisa lembrar que, por mais que esteja longe, o nosso querido planeta Terra tem um prazo de validade. Ele vai passar por períodos de glaciação, os continentes vão se mover, terremotos, tsunamis vão acontecer, vulcões vão explodir, meteoros vão cair. São várias oportunidades para o fim do mundo. E se a gente quiser se salvar delas, a gente tem que começar antes. Se for para pensar só quando o meteoro está em cima da cabeça, vai ser tarde demais. Pode até parecer forçado dizer que estudar o espaço vai salvar a raça humana. Mas eu vou contar uma história. Depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo estava numa situação bem tensa. Em plena Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética construindo armas nucleares em quantidade suficiente para exterminar a raça humana inteira. A gente chegou, inclusive, bem perto da Terceira Guerra Mundial em algumas vezes. Uma dessas aconteceu no dia 23 de maio de 1967. Os Estados Unidos tinham um sistema de radares que funcionava 24 horas por dia e cobria todo o território do país. Ele estava lá para detectar um eventual ataque de mísseis e bombardeiros soviéticos. Agora, a questão é que, nesse dia, esses sistemas falharam no país inteiro. Todos os radares, juntos, pararam de funcionar ou começaram a sofrer interferência. Agora, isso parecia uma óbvia sabotagem soviética. Porque se você quer lançar um míssil sem que eles percebam que o míssil está indo, você sabota os radares. Em poucos minutos, o governo norte-americano mobilizou os bombardeiros, carregou as bombas atômicas neles, preparou os mísseis para serem disparados. O alto comando militar americano se reuniu para decidir se começava o contra-ataque. Eles tinham menos de 30 minutos para decidir. Só vários anos depois que foi revelado para o mundo que tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética tinham protocolos que, se eles recebessem um ataque, eles deveriam basicamente disparar todos os mísseis nucleares que eles tinham e lançar todas as bombas atômicas possíveis contra o inimigo. Agora, é importante deixar claro que isso teria acabado com a humanidade. Mesmo que nenhum míssil caísse no Brasil, por exemplo, a radiação das explosões chegaria aqui, os efeitos no clima chegariam aqui, o pó chegaria aqui. E a gente não pode afirmar com certeza que os mísseis soviéticos cairiam só nos Estados Unidos. É certo que os países aliados também seriam atacados. Os próprios mísseis dos Estados Unidos com certeza cairiam em vários outros países. E nesse dia, em 1967, o mundo esteve a um telefonema de acabar. Para nossa sorte, essa ligação não aconteceu. Alguns anos antes, astrônomos americanos tinham começado a estudar o Sol e o comportamento dele em diferentes épocas. E para nossa sorte, um desses cientistas conseguiu alertar os militares nesse dia que a interferência tinha todos os sinais de estar sendo causada por uma tempestade solar que inclusive eles estavam observando. E essa foi a única razão que fez o comando militar americano decidir esperar para ver o que ia acontecer. E o que aconteceu? Nenhum ataque. E daí eles cancelaram o contra-ataque. Isso é sério. O mundo poderia ter sofrido uma guerra nuclear. A humanidade chegou muito perto de ser extinta pela própria mão. E o que impediu bilhões de mortes de acontecerem foi a pesquisa espacial. Agora, por fim, eu acho que é importante também dizer que o desejo de conhecer a natureza, de entender como as coisas funcionam, de entender a realidade, de explorar novos lugares, de olhar para longe, de expandir a cultura e expandir a civilização, é uma coisa que é natural do ser humano. Agora, ignorar esse impulso, deixar de lado a curiosidade, é o mesmo que jogar fora uma parte daquilo que nos torna humanos. Obrigado por assistir até aqui. Até a próxima.